Boa noite a todos. Boa noite. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria retornar a essa casa de amor, né? Cumprimentamos a todos os trabalhadores, agradecemos ao convite, né? Feito aí pelo nosso irmão Altamiro. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Então, nos alegramos com a tarefa de poder estar mais uma vez aqui. O tema que foi proposto, então, materialismo, né? E aí a gente às vezes pode se perguntar, né, se é um tema realmente importante, relevante. Às vezes a gente não tem uma noção de como olhar para esse tema aí. E a gente vai ver que realmente é importante porque a doutrina espírita trata com bastante seriedade esse tema. Allan Kardec tratou disso já lá no século XIX, então a gente vai ver que é muito importante, uma vez que o materialismo, quando não bem compreendido, né, o materialismo como doutrina, quase como uma religião, buscava dominar as mentes, né, dos homens. Então, ao tratarmos desse tema, antes de entrarmos exatamente nas questões que tratam o materialismo, 147 e 148 de O Livro dos Espíritos, vale lembrar, né, é importante a gente lembrar que o Espiritismo ele não é contra as coisas da matéria, contra a matéria, né, porque estamos encarnados, né, estamos no mundo material e como espíritos nós necessitamos de tudo aquilo que é material. O nosso corpo é matéria, precisamos então do alimento, do vestuário, do transporte, enfim, de todos os elementos que a matéria pode nos oferecer, né? O espírito precisa passar então por essas experiências do mundo material, né? Como nós conhecemos. Precisamos de todos os subsídios, os instrumentos, as instruções que a matéria tem para nos oferecer. O que o Espiritismo combateu na época de Kardec e combate nos dias de hoje é o materialismo como uma doutrina, né? Como um sistema. Então, não é exatamente as coisas da matéria. Não é errado a gente ter uma casa boa, buscar um carro, né? Alguns recursos para uma vida de maior conforto. Isso não é errado. A forma é como a gente, às vezes, se coloca como escravo das coisas da matéria. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Antes de entrarmos exatamente nas questões, eu trouxe aqui para a gente introduzir o tema, uma pesquisa sobre o materialismo que Kardec abordou lá na Revista Espírita de agosto de 1868, né? E lá um trechinho desse artigo falava o seguinte: materialismo, uma definição então do Kardec, né? Sistema dos que pensam que tudo é matéria no homem e que assim nada sobrevive nele após a destruição do corpo. Parece-nos inútil refutar esse ponto de vista, que além do mais é opinião pessoal de certos indivíduos. E em parte alguma foi erigida, né, ou foi formada doutrina. Se pôde demonstrar a existência da alma pelo raciocínio, as manifestações espíritas dela oferecem as provas mais patentes. Através das manifestações, assistimos de 1000 maneiras diferentes a todas as peripécias da vida além do mundo, né? Ou seja, Kardec já estava falando ali de que as evidências de que a vida continua, que há vida após a morte da matéria, está em um número muito maior do que as evidências contrárias, né? Há muito mais evidências de que sobrevivemos ao corpo do que não. Ele aí continua aqui: o materialismo que se baseia apenas na negação, né? Então o materialista, aquele que é o materialista mais inveterado, ele vai negar essas questões da existência de uma vida espiritual, né? Então, o materialismo que se baseia apenas na negação não pode fazer
face às evidências dos fatos. Eis porque a doutrina espírita tantas vezes triunfa sobre aqueles mesmos que mais resistiram a outros argumentos. Sua vulgarização, ou sua divulgação, é o meio mais poderoso de extirpar esta chaga das sociedades civilizadas. Então, divulgar um trabalho que a doutrina espírita faz muito bem. O senhor Altamiro aqui é um exemplo para nós, como um divulgador, um trabalhador incansável, é alguém que contribui em muito para que o materialismo não domine o coração dos homens, não domine a mente. Então, a doutrina espírita então tem esse papel de divulgar, esclarecendo, demonstrando que a matéria é algo que nós vamos utilizar, mas que não podemos ser escravos daquilo que é material, Ainda sobre materialista, em Obras Póstumas, eu tirei uma frase lá do livro Obras Póstumas que ele fala assim, Kardec, A inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Nasce e morre como organismo. O homem não é nada antes, nada depois da vida corpórea. Então, é um trechinho que está lá em Obras Póstumas com o subtítulo Doutrina Materialista, que é bem extenso, vale a pena os irmãos buscarem depois, ler são as 2 páginas ali, Mais à frente eu trouxe aqui, eu tirei lá da Wikipedia, sobre a filosofia hedonista, O que pensava o hedonismo, o hedonista? É uma crença também, um sistema que vem lá da Grécia Antiga, por volta de 6 séculos antes de Jesus, para a gente ver como é antigo, Então, a filosofia hedonista diz que a vida é transitória, que o prazer é bom e, portanto, devemos buscar o prazer acima de qualquer coisa. Então, vejamos o perigo de algumas ideias assim se propagarem de uma forma muito intensa. Então, buscando o prazer acima de qualquer coisa. O hedonismo defende a busca pelo prazer como bem supremo e finalidade da vida humana. Então, aí, a gente passaria a olhar, se assim pensasse, se adotasse essas ideias, a valorizar a vida, como conhecemos, de uma forma muito banal. A vida teria pouco valor, como conhecemos, Então, a palavra vem do grego hedonê, que significa prazer ou vontade. A principal ideia do hedonismo é que o prazer é o que move as paixões, desejos, e que a busca por ele é a ponte para a felicidade. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia, para os irmãos terem uma ideia de como eram essas ideias, como eles buscavam colocar na cabeça das pessoas essas ideias mais voltadas para o culto da matéria, o materialismo, Então, ele ainda defende que o comportamento humano é determinado pela vontade de aumentar o prazer e diminuir a dor. Então, adentrando aqui ao Livro dos Espíritos, na questão 147, Kardec faz a seguinte pergunta: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? Por que os anatomistas, fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? E a espiritualidade responde: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então, por presunção e orgulho, o cientista, o fisiologista, o anatomista, que coloca todas as suas crenças naquilo que vê, naquilo que pode mensurar, que pode tocar, Então, a sua presunção de achar que já conhece tudo, que sabe tudo, por orgulho, ele nega.
né? Já que ele não, ao buscar ali num corpo inerte, já sem vida, não encontra alma, não encontra vestígios do que seria o espírito. Então ele nega aquilo que desconhece, aquilo que não controla, né? Então, acredita então que tudo é matéria ou produto da matéria. No livro O que é o Espiritismo, eu tirei também ali uma frase, o que é o Espiritismo, que diz assim: a negação do futuro, as simples dúvidas sobre a vida futura são os maiores estimulantes do egoísmo, fonte da maioria dos males da humanidade. Então, se eu não tiver uma crença no futuro, se eu não acreditar que eu viverei após a matéria, né, como falamos, a vida tem pouco valor. E aí eu vou ter que viver tudo nessa vida, né? Todas as delícias do mundo, vamos dizer assim, vão ser um atrativo para mim, para que eu viva de uma forma assim, sem limites, né? E aí imaginemos uma humanidade com esse tipo de pensamento vivendo de forma materialista, né? Afastando-se cada vez mais de Deus. Então seria realmente um caos viver dessa forma, né? Então, os estímulos que a matéria pode trazer para estimular o egoísmo no homem, né? Na humanidade. Porque frequentemente a gente ouve, até na doutrina espírita, falar assim, que a vida principal, a vida verdadeira é do espírito. E a gente acredita, mas às vezes a gente tem aquela dúvida. Será mesmo? Mas ainda que isso seja verdade, vai ser difícil eu largar, vou me apegar a essa vida material de todas as formas, né? Então muitas vezes a gente pensa assim, e não faz às vezes ideia que a comprovação de que a vida espiritual é tão verdadeira e tão palpável que basta desencarnar. Alguns minutos ou horas depois a gente já vai comprovar tudo isso, né? Então, que a gente não precise desencarnar para ter essa convicção, para crer que realmente a vida espiritual é a verdadeira, né? Que estamos aqui no mundo material de forma transitória. Então, para o materialista, a realidade espiritual não existe. Todos os fenômenos mentais, intelectuais ou morais são originados no corpo físico. Então, tudo é uma expressão do corpo físico. Os fenômenos mentais e intelectuais são produzidos no cérebro, né? São um produto do cérebro. Então, essa é a tese central do materialismo, né? Exemplo, o pensamento é o produto de certas reações que ocorrem na estrutura cerebral. Então, é um pensamento bastante pobre, né? Até bastante criativo, mas para a gente acreditar nisso seria assim uma forma desanimadora de continuar vivendo, né? Buscar o que no futuro, se tudo está no campo da matéria. Então, esse é o pensamento materialista. Para o Espiritismo, a alma não é a matéria, nem produto da matéria. Existe, então, uma realidade espiritual autônoma e que sobrevive à morte do corpo. Os fenômenos intelectuais, mentais ou morais são propriedades da alma. Então, os pensamentos, os sentimentos, as virtudes, mesmo os vícios, os desejos, as aprendizagens, são produtos da alma e estão na alma, né? É interessante, por isso que conquistar uma virtude, desenvolver e conquistar uma virtude, ela é algo assim muito lindo, porque uma vez que ela se prendeu a alma, ela gravou na alma, a gente jamais perde. Nunca mais perderemos aquela virtude, porque faz parte da alma. Não está no perispírito, não está no corpo físico, porque tudo isso é matéria e se deteriora, né? Então,
é a alma que realmente grava as virtudes e os vícios. Então, uma vez que a gente desenvolveu, né, que a gente trabalha a partir do pensamento, esses sentimentos, as virtudes, tudo aquilo que aprendemos, né, ficará na alma, fará parte de nós eternamente. Não perdemos mais esses recursos conquistados, né? Só para enfatizar então essa questão de que o pensamento, os sentimentos estão na alma, lá na questão 89A do Livro dos Espíritos, diz assim, o pensamento não é... então Kardec perguntando, né, na 89A, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. Então, essa é a resposta dos Espíritos, né? O pensamento é um atributo, então, da alma. Que às vezes a gente fala assim, que eu estou emanando um pensamento, irradiando um pensamento, né? Mas isso é de uma forma metafórica, porque é a própria alma que vai. O pensamento está... Não há o pensamento fora da alma, né? É a própria alma que se desloca. Na 148, questão 148, então. Kardec faz a pergunta, então, para a espiritualidade, dizendo assim, não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Então, são duas perguntas aqui que Kardec coloca, né? Sobre os estudos que aparentemente deveriam ser contrários ao materialismo e acabam fortalecendo. Então, ele pergunta se deve-se concluir que esses estudos são perigosos, né? E a espiritualidade responde para ele que não, né? Que não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que dele tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora, mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que nada, do que valentes. São mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Então, aqui ele fala de que os estudos não fortaleceriam, então, o materialismo, porque é o homem que compreende dessa forma, e fala também dos fanfarrões, aqueles que se dizem destemidos diante da morte, né? Eles são valentes, mas que na verdade o nada os apavora, né? Faz eles temerem o nada. E se der-lhes uma tábua ali de salvação, qualquer coisa que eles possam agarrar-se, eles vão se agarrar, né, a ela ansiosamente, como falou ali, uma tábua de salvação. E aí a gente pode então ver que o Espiritismo seria essa tábua de salvação, né, como uma doutrina esclarecedora, né, pois é a fonte inesgotável de conhecimento, né, porque aquilo que na igreja a gente conhece como bem e o mal, né, como divino e algo que é divino, algo que é das trevas, a doutrina espírita trata como bem, trata o bem como conhecimento e o mal como ignorância. Então, o esclarecimento que vem através da doutrina espírita, por exemplo, ele vai nos colocar no caminho do bem,
vai nos esclarecer, vai fazer com que percamos esse medo do nada, né? Esse nada vai passar a ainda existir, porque veremos uma vida futura, compreenderemos que somos criaturas para viver eternamente, criados para viver eternamente, né? Então, pensando dessa forma, a gente vai ver que tudo aquilo que se prega, sem nenhuma crítica às outras religiões, mas como o demônio, como as coisas trevosas ou as coisas divinas tratadas como o inferno ou o céu, a doutrina espírita trata de uma forma mais simples, né? Então eu estaria no inferno enquanto estiver na ignorância. Não é à toa que Jesus disse que se conhecermos a verdade, buscarmos a verdade, né, seríamos libertos. Ela vos libertará, né? Então, os incrédulos buscam preencher o vazio das coisas materiais. Então, quando eu não tenho nenhuma crença além da matéria, fica mais difícil de eu recorrer a alguém ou alguma coisa quando as aflições, quando o vazio existencial, né, me acomete. Então o homem procura preencher esse vazio existencial através de um consumo exagerado, né, se apegando às coisas materiais. Através dessas coisas materiais ele busca se colocar em evidência, né? É aquela ideia de que eu sou melhor porque eu tenho mais, né? Então é o ter em detrimento do ser. Eu busco ter as coisas, me coloco em evidência. O ser, para mim, o que eu teria que buscar, trabalhar a minha essência, isso já não tem muita utilidade, né? Se eu sou um descrente, né? Se eu não creio em nada, né? E a gente pode pegar um exemplo assim, se eu, ao comprar um carro de alto valor, um carro de luxo, principalmente for em algum lugar onde ninguém tem aquele carro, né? Eu vou me colocar em evidência, eu vou estar em evidência. E isso vai estimular o meu ego, vai estimular a minha vaidade, né? E dessa forma eu vou, de algum modo, me escravizar, né? É um mecanismo que vai me colocar como um escravo desse sistema materialista, né? Porque aí eu vou passar a viver de uma forma a me manter em evidência. Aquilo, quando aquele carro já não for mais uma coisa assim que me destaca, eu vou ter que buscar outra coisa, material, né? Então ele passa a viver de forma a se manter em evidência e passa a ser percebido pelo que tem e não pelo que eu deveria ser em essência, o que eu deveria desenvolver, né, a minha essência, o trabalhar, o despertar da minha consciência. Então devemos lembrar que o estudo, como falou lá na questão, né, que o estudo, o interesse pela descoberta levará o homem à verdade, e que o orgulho e a vaidade são coisas temporárias que serão substituídas pouco a pouco no coração dos homens. Então, todas essas coisas perniciosas como orgulho e vaidade serão substituídas pelo amor, né? Pode levar um tempo maior para alguns, menor para outros, mas chegaremos lá com certeza. Após isso, Kardec faz um comentário, ele é bastante extenso, eu não vou ler todo o comentário para a gente não passar muito da hora. Eu vou ler um trechinho do comentário do Kardec e depois fica o convite para os irmãos lerem, né, todo o comentário, ele é bastante extenso. Eu trouxe aqui um trechinho só para a gente fazer mais algumas reflexões, que ele está após a questão 148. Né? Aí o comentário ele começa assim: por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica.
Não estudam o mecanismo da vida, senão o funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais perceberam além desse fio. Procuram descobrir o que restava e, como não encontraram mais nada que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. O segundo trechinho aqui que eu separei, aí Kardec vai falar dessas consequências então, né? Dessa conclusão que o materialista tira, que tudo está na matéria. Ele diz assim: triste consequência, se assim fosse, por que então o bem e o mal não teriam sentido? O homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Não faria sentido, então, eu investir em mim como alguém que teria que buscar desenvolver a bondade, a caridade, a fraternidade, né? O amor, se tudo fosse matéria e se ao sair desse corpo tudo estivesse acabado. Então, é mais ou menos isso que o Kardec está colocando para nós no comentário. Uma sociedade fundada sobre essa base, né, a base do materialista, traria em si mesma os germes da dissolução, e os membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. Né? Aquela ideia da ganância, porque vários materialistas convivendo, gananciosos e vaidosos, então nada seria suficiente, né? Ainda que eu tivesse milhões, eu iria querer bilhões e assim sucessivamente. Então, os membros se despedaçariam em si como animais ferozes, como diz Kardec, né? Então, o homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada, é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura, e quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente, né? Daquilo que traz uma dor aguda, que fere profundamente. Então, por mais que eu me coloque na condição de materialista, ou até de um ateu, de um descrente de tudo, no momento, ele fala que no momento da morte, no momento que eu estou ali para desencarnar, eu posso mudar de ideia diante da dor, diante do medo, né? Por isso que jamais devemos abreviar a vida, né? Ou trabalhar com aquela ideia de você ir ali, porque está sofrendo, vamos abreviar a vida, ou fazer com que ele descanse desse sofrimento. A gente, às vezes, 1 segundo, 10 segundos que eu viva a mais no corpo, né, pode ser determinante para a minha redenção, para que eu repense muitas coisas. Então, a gente vai ver que os argumentos espíritas, por exemplo, baseados nos 5 princípios da doutrina espírita, desmontam esses argumentos materialistas. E com eles é possível responder a todos aqueles argumentos que o materialista poderia trazer para nós, né? Então, esses 5 princípios são aqueles que a maioria dos irmãos já conhece, né? Que é a existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, que é o conceito que restabelece a justiça, né? Pela reencarnação a gente consegue responder por que nessa existência eu sou pobre de recursos materiais e o outro tem tanto, né? Então a gente vive nessa, pelo conceito da reencarnação, eu já
Posso ter passado pela prova da riqueza, não soube aproveitar e hoje passo por dificuldades, por uma vida de escassos recursos, por exemplo, para um aprendizado. Então, existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução, né? E a gente sabe hoje as informações sobre a reencarnação, por exemplo, a ciência já consegue provar, tem muito estudo que comprova, que prova que a vida realmente espiritual existe, que nós vamos e que depois de um tempo nós voltamos. Então, como falamos lá no início, as evidências de que a vida continua são muito mais numerosas do que as evidências de que não continuaremos existindo, né? Para finalizar, eu gostaria de ler aqui, provavelmente a maioria já conhece. É uma história que está no livro Estante da Vida. É um diálogo do Dr. Bezerra de Menezes de materialista. Eu vou ler rapidamente aqui, vale a pena, porque ele está bem dentro da nossa temática aqui, né? O Dr. Bezerra ele foi abordado por um amigo pessoal, mas materialista e ateu. E aí, então fala assim a história. Conta-se que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes orientava, no Rio de Janeiro, uma reunião de estudos espíritas, com a palavra livre para todos os circunstantes, quando, após comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que o renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu veemente provocação, dizendo assim: Bezerra, continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim. Venho convidá-lo ao debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade, né, do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, que chamados de sensitivos, que reconheceram seus próprios enganos e deserdaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e que fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos ilusionistas que operam em nome dos poderes imaginários da mente. E com essa relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu, os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência e dos estudos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto. Então esse foi o trecho do convite desse amigo do Bezerra, que é um materialista e ateu. Aí continua: Bezerra concentrou-se em prece alguns instantes e em seguida respondeu, aliando energia e brandura. Diz o Dr. Bezerra: aceitamos o desafio, mas traga também ao debate aqueles que o materialista tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja desenvolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas, que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos, de quem a morte roubou os seus entes mais caros, a cujo sentimento, engelado
iluminador terá estendido o calor da esperança às viúvas e os órfãos, cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo, os caluniados aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social, mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para os que convidem os ultrajes recebidos, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância, os companheiros da humanidade que vieram do berço, cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente o pinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais incompreendidos, a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos, e os filhos abandonados, por quem mesmo os que lhe deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que haja imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado de longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade, os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tenha ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador Bezerra de Menezes fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou: "Ah, meu amigo, se você puder, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral, para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto." Profundo silêncio caiu na pequena assembleia, e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra de Menezes, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. O livro O Instante da Vida, irmão X, né? É uma história que nos ajuda a compreender, né? E ilustra bem essa questão da gravidade, que é a pessoa dominada pelo materialismo, né? Aí há um afastamento de Deus, né? Dos valores da família e por aí vai. Então, realmente o materialismo como doutrina, como sistema, é realmente um perigo para a humanidade. E o Espiritismo está aí como um antídoto, como um remédio, né? Então, essa é a mensagem que eu preparei para a nossa conversa de hoje. Eu agradeço imensamente a oportunidade, a atenção dos irmãos, né? E pedindo a Deus que nos ampare a todos. Muito obrigado.